boa tarde. O Primavera Saúde já está no ar e hoje vamos falar de um assunto que mexe com a família inteira: infantolatria. Vamos saber tudo sobre esse assunto e quem, claro, vai nos esclarecer e explicar tudo isso é a doutora Karen Martins Gomes, psicóloga. Doutora, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Boa tarde, Morgana, boa tarde a todos que estamos nos assistindo. Doutora, eu acho que o pessoal de casa, às vezes, é incomum ouvir falar de infantolatria, né? E deve estar curioso, se perguntando, mas exatamente o que é isso? Queria que tu, por favor, explicasse pra gente o que é infantolatria. Então, de uma maneira bem simples, a infantolatria é quando ou o menino ou a menina, o menino se sente o rei da casa e a menina a rainha da casa. Então, muitas vezes os pais, eles fazem tudo para aquela criança. Então, é como se não pudesse dizer um não, né? O pai, às vezes, ele tem medo de dizer um não para a criança. Eu vou magoar o meu filho ou a minha filha. Eu passo pouco tempo com a minha filha ou o meu filho. Então, no tempo que eu tenho, né? O pouco tempo que eu tenho para passar com o meu filho e com a minha filha, eu devo fazer tudo, né, para essa criança. Então, muitas vezes eles fazem de tudo para aquela criança não se sentir, às vezes, deixada de lado, ou até pela culpa do pai mesmo, né? O pouco tempo que eu tenho, eu preciso fazer de tudo para o meu filho e para a minha filha. Aquela questão, às vezes, dos pais, né, que são muito protetores, né, às vezes de ficar 24 horas até respirando a vida do filho, podemos dizer assim. Isso também pode ser um fator que a gente pode identificar? Pode, e também muitas vezes, como essa criança ela tem de tudo, ela não costuma ouvir não. E quando ela ouve não, vem o choro, vem a raiva, vem a birra, pode ser como um comportamento aquela criança que se joga no chão, aquela criança que berra, e aí os pais, às vezes, eles nem saem com a criança porque... Como é que eu vou sair? Se eu digo não, ele começa, né, a fazer um escândalo na rua, e como é que eu, enquanto pai, enquanto mãe, vou ficar perante as pessoas que estão passando? Aí eles começam a dar tudo para aquela criança e, na verdade, aquela criança acaba se acostumando, porque isso vira um hábito. E tudo que vira hábito, né, é uma rotina, e quando ela ganha um não, ela faz o quê? Ela berra, ela briga, ela acha que o pai e a mãe estão errados, e aí com isso o pai se sente culpado e acaba fazendo o desejo dessa criança. Nesse fato, assim, como é que a gente pode identificar, né, que realmente a família está vivendo com a infantolatria ali e às vezes nem percebe? É um pouco difícil, porque quando a criança é pequenininha, até mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, é difícil para ela entender o não. E várias vezes a gente tem que dizer não, né? Não mexe na tomada, não abre a torneira da cozinha, né? Ou lá do pátio. E aí os pais, agora eu falei uma vez, falei 2 vezes, não vou falar a terceira, porque senão ela vai chorar de novo. E a criança, ela precisa ter uma rotina, digamos assim. Você tem que falar várias vezes para a criança, mais ou menos até 2 aninhos de idade, rotineiramente, não mexe, não mexe, não mexe. Se você fala 2, 3 vezes não mexe, na 4ª você, tudo bem, deixa, já estou cansada. Isso vai criar uma rotina e a criança não vai saber, bom, eu posso ou não posso mexer? E aí depois, quando ela começa a crescer, ela faz o quê? Aí não é mais a torneira e não é mais lá a tomada, agora é com brinquedo, né? É com doce, às vezes vai no mercado. O pai disse não ontem, mas hoje ele vai, eu acho que vai dizer sim, eu vou tentar de novo. Pai, dá o tal do biscoito. Aí o pai, não sei, não. Aí a criança começa a fazer a birra, né? A chamada birra. Aí o pai, com vergonha, muitas vezes, pega o biscoito. Aí a criança começa, bom, semana passada ele não deu, hoje ele deu, então semana que vem eu vou tentar de novo, quem sabe ele dá. E aí isso vai fazendo com que o pai, para não criar constrangimento, eu dou aquilo que meu filho quer. E aí chega em casa, ele se sente, né, o dono da casa, porque tudo gira em torno da criança. E a criança, muitas vezes, que a gente faz de pequenininho, né, vai tomar banho, por exemplo, tu quer qual toalha, filho? A criança até 2 aninhos, 3, até 5, digamos assim, ela ainda não tem o poder da decisão, né? Qual toalha eu vou querer me enxugar? Ou qual brinquedo eu vou querer brincar? Ela precisa de um norteador. E quem é o norteador? É o pai e a mãe, que são as pessoas mais próximas e vinculares com essa criança. Então o pai ele precisa aprender também a dizer que quem deve, esta é a toalha que você vai se enxugar. Este é o brinquedo que você tem para brincar. São os pais. A criança ela ainda não sabe escolher. E a criança que ela é o dono da casa, ela consegue manipular.
né? Eu não quero essa toalha, eu não quero esse brinquedo, eu não gosto dessa comida, mas ontem você comeu, mas hoje eu não gosto mais. Né? Então, os pais, eles têm que perceber quando essa criança, ela manda, digamos assim, na casa, né? Então, fazem tudo que a criança quer. Vai dormir, fulaninho, já está na hora, amanhã, né, você tem futebol cedo, você tem uma atividade cedo, até a escola. Ai, mãe, deixa eu ver, hoje até mais tarde. Sim. Aí, semana que vem a mesma coisa, aí a criança, ela começa a dominar, né? Bom, se hoje ele deixou eu ver esse desenho, amanhã ele também vai deixar. E os pais, eles começam a ficar à mercê dessa criança. E essa questão, exatamente, assim, às vezes o pai hoje deixou, e aí ele fez aquela rina, né, que a gente costuma falar, mas aí fez aquela birra, aí o pai, tá, tudo bem, então hoje faz. Isso é errado? Às vezes ceder porque ele acabou fazendo algum tipo de chantagem? É errado. Tem que ter regras muito claras em casa, porque a criança, ela vai fazer na rua, e eu digo na rua é o quê? Na escola, com os amigos, o que ela aprendeu em casa. Então, se essa criança, ela aprendeu, digamos, a fazer essa chantagem com os pais, com os coleguinhas, ela vai fazer a mesma coisa. Ah, você não vai me dar? Então, peraí, começa a berrar, começa a bater, começa a se jogar no chão. Então, às vezes, ela chega na escola já com esse comportamento. Só que os pais em casa, como eles já estão acostumados a ceder para essa criança, eles acham normal, mas não é normal. Porque a criança, ela tem que aprender a ter regras, ela tem que aprender a ter limite. E tem que ter em casa as regrinhas, né? Tem que ter hora para acordar, hora para lanchar, hora para almoçar. Depois do almoço, qual é a rotina dessa criança? Ir para a escola? Vir da escola, o que faz primeiro? A criança chega com fome, então a gente vai comer e depois? Ah, tem um horário livre e depois tem que ter a hora do banho. A rotina tem que ser estabelecida para a criança desde cedo. E a criança, ela é muito esperta e ela consegue jogar com os pais. Porque como os pais, eles estão numa rotina muito pesada, chega em casa cansado, qualquer coisa da criança, ai, tudo bem, hoje, aí os pais pensam, né? Para que ele não chore, então eu vou ceder hoje. Aí é que começa o nosso erro enquanto pais, né? Uhum. Que a gente cedeu hoje, amanhã a criança vai querer de novo, porque ela começa a perceber que se cedeu uma vez, vai ceder numa segunda vez também. Essa relação mesmo que você falou entre os amiguinhos na escola, né? Isso talvez seja fruto também, a infantolatria no caso, da questão que às vezes acontece muito de ele bater em outras crianças ou até mesmo morder, que às vezes é até comum? Pode acontecer sim, porque em casa ele tem tudo. Na família ele tem tudo. Às vezes a gente diz o pai educa, né? O pai, a mãe e os avós deseducam. Só que hoje em dia a gente está percebendo que essa regrinha está um pouco defasada, porque às vezes até os pais mesmo deseducam, vamos dizer assim, porque dá tudo para essa criança. E chega na escola, ela também quer aquela atenção, a mesma atenção que ela tem em casa. E aí, na escola ela não vai ter, porque ela precisa dividir, o brinquedo não é só dela, a professora não é só dela. Ele começa a ter um comportamento, se em casa já é assim, ele vai repetir na escola. Do morder, do bater, do se jogar no chão, fazer a birra, do gritar. E isso já é um comportamento típico da infantolatria. Nesses casos, assim, como a professora na escola, né, deve proceder para poder tentar dar uma minimizada, né, nesse fato? Não só a professora, mas os pais também. Mas os pais, né? Num primeiro momento, quando a gente percebe que a criança está fazendo a chamada birra, a gente tem que tirar a atenção da criança. A gente não pode ficar do lado da criança dizendo, mas por que você está assim? Mas a mãe fez isso para o teu bem. Olha, tudo bem, hoje não dá. A mãe não pode fazer aquilo que você quer. A gente precisa sair do foco dessa criança para a criança poder se acalmar e para ela perceber que ela não é a atenção da casa. Assim a criança se acalma e ela começa então a ter a noção, a ter a consciência que nem tudo que ela quer pode ser feito. Nesse caso, doutora, então, a princípio, a mãe que teria que tomar essa providência. A professora na escola não tem nenhuma responsabilidade nesse quesito. Ela não teria como, talvez, tentar dar uma diminuída naquele aspecto que ele chegou. Não, mas a professora, ela pode sim ajudar essa mãe. Como eu falei, a professora, ela também tem que sair daquele local onde a criança está fazendo essa birra,
né? Deixar ela se acalmar e depois conversar com essa criança, desde pequenininho. A criança entende, ela sabe que ela fez errado, que ela não deve fazer. Então, primeiro momento, sai do foco, na escola a mesma coisa, sai de perto da criança, deixa ela se acalmar. Quando ela estiver calma, a professora, os pais, né, os avós, eles voltam e conversam com essa criança. O que você fez está errado, você não poderia ter feito isso, né, nesse momento. Ou na escola, por exemplo, você não deveria ter pego o brinquedo do fulano, você deveria ter esperado até que ele te cedesse o brinquedo. Claro. É assim que a gente deve proceder, saindo do foco, deixando a criança sozinha, porque se você ficar ali, mais atenção a criança vai ter. Professora, a gente já vai continuar, que tem muita coisa ainda para falar. A gente só vai para um breve intervalo e volta já já. A Graça Kids apresenta a Rede e o Anzol. Acompanhe as aventuras de Dourado, um peixinho que vivia com seus amigos em um lago sujo e foi resgatado por um pescador enviado pelo Criador. Através dessa história, aprendemos sobre o cuidado de Deus com as nossas vidas. A Rede e o Anzol, de Cláudia Mota. Conheça já essa e outras histórias incríveis. Pois bem, lembro também de que hoje, logo mais, 7h30, receberei aqui na Igreja da Próspera o nosso amigo visitante, o pastor e cantor convidado Leandro Marques. Ele que canta o hit de sucesso, Não Basta Ser Crente. Ele virá entrada livre hoje, 7h30, e além dele ser cantor, ele é pregador. E além dele ser pregador, ele faz um trabalho com pessoas que carecem de um toque de libertação na questão das drogas, de dependência química. Conhece alguém que precisa de uma ajuda nessa área? Eu quero aproveitá-lo na cidade e eu quero que você convide essa pessoa para estar conosco na concentração das 7h30. Eu, particularmente, já ouvi louvar, já ouvi adorar, já ouvi pregar e eu sei que vai ser um mover bonito. 7h30 de hoje na Próspera, entrada livre, não se paga nada. Aproveite, não fique esperando o bonde passar, não. 7h30 hoje, aqui na Próspera. Táxi! Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Compaixão por outros. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. E você já sabe que o Movimento Jovem está todos os sábados ao vivo. Às 11 horas da manhã, aqui na TV Primavera. Aqui ou lá? Onde está? A Graça Kids apresenta Aqui ou Lá, Onde Está? Acompanhe as aventuras de um pequenino em busca de Deus em todos os lugares e suas descobertas sobre o mistério que todos precisam saber. Aqui ou Lá, Onde Está? De Cláudia Mota. Conheça já essa e outras histórias incríveis. 21-2141-5100. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é infantolatria. E você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012. Liga pra gente, tire as suas dúvidas, que nós estamos aqui para respondê-la, né, doutora? Isso mesmo. Bom, agora voltando, queria falar de uma cobrança que a maioria das mães sempre fazem, né? Pelo menos é o que a gente sempre ouve. Que a mãe sempre busca ser a melhor mãe do mundo. Essa pode ser uma das razões para a mãe acabar cedendo a essas chantagens dos filhos? Pode ser um dos motivos para a infantolatria, porque a mãe,
ela quer fazer tudo para o seu filho, ela quer ser a melhor mãe do mundo, e nisso muitas vezes ela acaba errando. Por quê? Porque ela fica muito em cima dessa criança. A criança está aprendendo a engatinhar, a criança está aprendendo a andar de bicicleta, ou aprendendo a caminhar, então ela fica como se fosse o polvo, né, com as várias mãos, porque a criança não pode cair, não pode se machucar. E quando ela começa a crescer, a mesma coisa, a criança vai na escola, e aí, então a mãe fica, a gente até brinca muitas vezes, aquela mãe que fica atrás da porta porque ela não pode sair, tadinho do filho, ele vai chorar. Mas a professora já avisou, assim que você vira as costas ele fica bem, mas a mãe não acredita. Então ela tem que ficar na escola olhando como é que o filho dela se comporta. E isso pode ser uma das razões que leva a criança a ser o mandão da casa, né? O reizinho ou a rainha da casa. Tudo gira em torno dessa criança. Às vezes uma viagem, que já teve, por exemplo, um caso, né, no consultório, de que os pais programados para viajar, a criança não queria, os pais, então tudo bem, a gente cancela. Né? Então, tu começa a perceber que tudo gira em torno dessa criança. E muitas vezes isso causa, mais tarde, alguns conflitos psicológicos, como, por exemplo, a insegurança, baixa autoestima, que pode ou não evoluir para uma possível depressão ou ansiedade. Por quê? Porque essa criança chega na adolescência, ela começa a perceber, a mãe não pode estar ali por ela, né? Mas a mãe fez tudo por mim até agora, por que ela não pode fazer? Né? E aí acontece alguma coisa na escola, chega em casa, ela precisa contar para a mãe porque ela não sabe nem como se defender perante aquele acontecimento. Ou aconteceu alguma coisa na rua, ela precisa procurar o telefone, o próprio telefone dela, liga para a mãe, e agora o que eu faço? Isso é das consequências da infantolatria. No caso, não tem um poder de decisão, de tomar qualquer tipo de decisão. É difícil daí para a criança, porque sempre escolheram por ela, sempre fizeram tudo por ela. E quando chega lá na adolescência, não tem a mãe e o pai para fazer por ela. Ela é que vai ter que tomar a decisão dela, né? E fica difícil. Nesse momento é bem complicado, né? Porque quando a mulher ela acaba se transformando em mãe, ela não pode viver 100% a vida do filho, né? Ela não pode abrir mão dos seus sonhos e objetivos, né, doutora? Não, não pode. E aí muitas vezes é difícil para a mulher quando ela precisa deixar o bebê, né, na creche, muitas vezes, ou com uma babá, e ter que voltar para a sua rotina de trabalho. Ela sofre demais porque ela acha que o filho está sofrendo. Claro que o filho também sofre, porque ele passou 4 ou 6 meses com essa mãe. Mas para a criança, ele vai ter várias e várias perdas. Essa é a primeira perda, né, desse nenê. E desde bebezinho, a mãe e o pai também, eles têm que falar, né? A mãe vai, mas a mãe volta. Então a criança vai chorar, porque é o desapego. Todo desapego, como a criança ainda não sabe falar, ela não vai te dizer, eu estou sentindo tua falta. Então a forma que ela tem de se expressar é o choro. E aí ela vai chorar, ela não vai querer sair do teu colo, mas é normal. Então, para o crescimento psicológico dessa criança, ela precisa passar por isso. Sim. E a mãe tem que falar, eu vou, mas eu vou voltar. Essa questão da infantolatria, ela traz algum benefício para a criança? Benefício nenhum. Né? Não. Bem complicado, né, doutora? Não traz nenhum. Infelizmente, só traz consequências negativas. Os prejuízos são, infelizmente, das crianças, né? São das crianças. A gente observa também na clínica que os pais, eles também ficam muito magoados e culpados depois quando eles chegam no consultório e começam a se dar conta de que, nossa, é verdade, eu chegava com ele no mercado e eu dava tudo o que ele queria. Eu chegava com ele na loja e eu dava tudo o que ele queria. Eu não consigo ou eu não conseguia dizer não. E não é essencial e é fundamental, porque se a gente não diz não, quando cresce, quem vai dizer o não é a vida. Não tem como. E é dura? Muito, porque ela não sabe lidar com o não e não sabe que a gente, né, clinicamente falando, com a frustração. Frustração é não, agora você não pode, agora você não deve, é seguir regras, é seguir normas. Então, se a criança, ela desde de nenê, ela não sabe que existe isso, na adolescência e na idade adulta a gente observa muita dificuldade hoje em dia do fato de adolescentes e adultos não conseguirem lidar com a frustração. Doutora, agora nesse caso, né, que
a criança ela já está, né? A família já está vivendo com a questão da infantolatria. Como a gente pode fazer para mudar, para fazer com que aquela criança entenda e obedeça realmente o não, né? Siga as regras. Criar regras em casa e que sejam regras claras para a criança. A criança não sabe ler, não tem problema. A mamãe pode fazer para o pai lá, faz, cola na geladeira ou num lugar visível. E, de repente, faz tomar banho tal horário. Coloca uma figurinha de alguém tomando banho, por exemplo. Que daí a criança não sabe ler, mas ela sabe que aquele horário tá na hora de tomar banho, tá na hora de almoçar, tá na hora de se arrumar para ir para a escola. Enfim, regras, elas são básicas para a criança. Por exemplo, quando é nenê, que fica a mãe, né, nenê recém-nascido, tá chorando, geralmente o que a maioria das pessoas ao redor falam? Dá o peito, né, dá a mamadeira. Mas às vezes não é o peito, não é a mamadeira que a criança está querendo, é outra coisa. Então a gente já está ali não deixando lidar com a frustração. Porque se a criança, num chorinho, a mãe já está em cima, olha a frustração, ela não começa, né, ela não tem frustração. E aí isso vai começar a se perpetuar ao longo da vida, né, do indivíduo. Nessa questão, tem alguma forma eu acho que a mãe, né, os pais, têm que entender que essa questão de regra é para educação, né? É para educação, não tem nada de eu vou ser um ditador. Não é isso. Tem regra. No trabalho a gente tem regra, né? Quando a gente sai de casa, nós temos semáforos que é regra. Nós não podemos simplesmente atravessar a sinaleira quando ela está no vermelho. É regra. Em casa é a mesma coisa. A gente precisa ter regra. E como eu falo, regras claras. E a gente também precisa respeitar um pouco essa criança. Como assim? A criança tem um programa de TV ou, de repente, algum horário que combinou com os amiguinhos que ela gosta muito, né? De fazer um lazer ou de assistir um desenho. Nesse horário, deixa a criança, então, fazer o que realmente ela quer. Cobre dela alguma coisa depois que isso passar. Porque se você for cobrar enquanto estiver acontecendo isso, a criança não vai gostar. Né? A gente também tem que se pôr um pouquinho no lugar da criança. Então, vamos fazer um calendário, um cronograma em casa, conforme as necessidades da criança. Então, se ela gosta de determinado programa, ela vai assistir e ok, depois que ela assiste, aí ela volta a fazer aquilo que ela precisa fazer. Só lembrando o nosso telespectador que o Primavera Saúde também vai ser exibido agora, reprisado, né, no sábado, então. Aproveite, fica ligadinho na nossa programação e acompanhe. Se você perdeu alguma dica aí, não acompanhou o primeiro bloco, fica ligadinho que no sábado a gente está reprisando Primavera Saúde. E doutora, retornando aqui, a gente fala muito essa questão da mãe viver a vida da criança, né? Quando a família está vivenciando essa questão da infantolatria. Nesse caso, a mãe, ela precisa prestar atenção também nela, precisa tomar o cuidado de ter essa atenção mesmo, se cuidar, viver a vida dela, né? Porque não há a função de mãe, vamos dizer assim, não pode anular a função dela de mulher. Não. E muitas vezes o casamento ele começa a não ir bem. Por quê? Porque assim que a criança chega, há uma mudança de rotina dentro da vida do casal, principalmente quando o casal é novo. Né? Então, o marido vem muitas vezes, geralmente, do trabalho, a mulher ficou o dia inteiro com a criança, muitas vezes ele não entende, né? Mas você não fez nada, você só cuidou não, né? Por quê? Porque a mulher ela precisa dar atenção para esse nenê. E daqui a pouco o que pode acontecer? A mulher acha que o mais importante da vida dela e ela precisa viver para quem? Para o filho. Esquece dela, esquece do marido, esquece que ela tem que ter uma vida social e que a criança ela não tem que ficar sempre com esta mãe. Ela precisa, a mãe também entender de que a criança ela caminha e que a gente, como diz os mais antigos, né, nós criamos os filhos para o mundo, não é para a gente. Então, esse filho, se essa mãe ela sufoca demais essa criança, quando chega lá na época de casar, por exemplo, ela vai ter um sentimento, muitas vezes, de culpa de estar saindo de casa. Como é que eu vou deixar a minha mãe? Né? Então, olha o que essa mãe também está fazendo para essa criança que mais tarde vai virar um adulto que não consegue sair de casa, que não consegue largar do pai e da mãe em virtude, né, dessa... Tudo é para ele, tudo é feito com ele, a mãe está sempre com ele, o pai está sempre com ele, e ele também acaba perdendo a individualidade.
A gente pode até citar a questão do amor próprio, né? Que às vezes a mulher ela acaba achando que é egoísmo, sei lá, soa como um egoísmo, que na verdade não é, né, doutora? É importante se amar primeiro para depois a gente poder amar o esposo e amar os filhos, né? E muitas vezes quando a mulher ela começa a se perceber, quer dizer, nesse caso às vezes ela não percebe, quem percebe são os outros, né? Você vive para o seu filho, você nunca tem tempo para nada porque é tudo o filho. É importante ela procurar ajuda. Porque pode estar acontecendo alguma coisa, o porquê que ela não quer deixar o filho? Será que passa um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, né, da mãe para com o filho? Então a gente precisa também estar olhando mais de pertinho isso. Depois a gente já vai voltar no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre essa relação do casal. A gente só vai para mais um intervalo e volta já já. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente, fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Série de mensagens ministradas pelo servo de Deus, Pastor Sodré, sobre a armadura de Deus. Participe dessa corrente de fé na sede da Igreja da Graça de Criciúma, no bairro Próspera, às 8 da manhã e às 7 da noite. Igreja Internacional da Graça de Deus, Rua Miguel Patrício de Souza, 300, bairro Próspera. Participe, a entrada é franca. A Graça Editorial acaba de trazer mais um lançamento para você. Guerreiros de Joelhos. Um livro que ajudará você a descobrir o verdadeiro poder da oração. Um guia de como vencer batalhas espirituais e receber as promessas de Deus em sua vida. Guerreiros de Joelhos. Vencendo suas batalhas por meio da oração. Já nas lojas. Estamos de volta e você pode ligar e participar com a gente através do telefone 3442-2012. O nosso tema de hoje é infantolatria. Então ligue, tira suas dúvidas. Doutora, agora falando, a gente estava... Encerrou o segundo bloco, está falando um pouquinho sobre o casal, né? Às vezes a mãe, nessa atitude de viver a vida do filho, de fazer a vontade dos filhos, né? O esposo acaba ficando de lado. E como conciliar e tentar resolver essa situação que acaba virando a família de ponta cabeça, né, e desestruturando tudo. Então, essa questão é muito importante porque precisa também estar unindo o casal, né? Como é que fazer isso agora? Primeiro de tudo, o casal ele precisa conversar. Conversar sobre o quê? Sobre essa mudança de rotina. Muitas vezes a mulher ela acaba se anulando, transferindo toda a vida dela para essa criança. A criança acaba tomando conta de tudo e até como a gente já estava falando, é como se a mãe quisesse que esse filho se tornasse sempre pequenininho, porque como que ela vai viver se o filho não precisar mais dos cuidados dela? E o marido, né, ele precisa começar a sinalizar para essa mulher que o casamento não está bem, que eles precisam de um tempo só para eles. Só que é difícil para aquela mulher
que está vivendo a situação. Muitas vezes ela não se dá conta do que está acontecendo. Então ela precisa, nesse caso, procurar um tratamento para ver o que realmente está acontecendo, que ela não quer se desvincular. Às vezes é algo dela que ela joga para essa criança e ela não está sabendo como lidar. E o marido, ele fica naquela angústia de: nasceu o nosso filho, mas agora o nosso casamento não existe mais nós, existe só o filho e essa relação dual da mulher e do filho. E o homem, ele fica um pouco de escanteio. Como é que faz isso? Primeiro, se realmente a mulher ela não está conseguindo se conscientizar dessa mudança, e que se essa mudança está trabalhando o casamento, que vai e procure ajuda, né? Psicológica, até às vezes psiquiátrica, precisa sim, né? Porque a mulher ela não está se dando conta do que está acontecendo. Sim. Se não uma boa conversa, o marido ele tem que falar para a esposa. Muitas vezes esse filho ele dorme no meio do casal. E como faz? A vida íntima, né, desse casal não tem mais, muitas vezes por 6, 7 meses. Por quê? Porque a mulher ela precisa estar junto desse filho. E o marido ele precisa conversar com ela dessas mudanças que aconteceram. E quem sabe começar vamos, de repente, uma noite, botar a criança no quartinho dela. Fundamental isso também. A criança, desde que nasce, tem que ter o quarto dela. A criança ela não vai acordar para o pai e para a mãe e dizer: ó, eu quero ir para o meu quarto. Não vai. Tem que ser o pai e a mãe que tem que botar no quarto dela. E, de repente, deixar um pouco com a avó, com a avó, para dar uma saída. Não precisa ser longa essa saída, mas um jantar, uma caminhada no final do dia. O casal precisa ter o tempo deles. Porque, senão, o casamento, muitas vezes, ele não sobrevive. É bem complicado. Doutora, até falando ainda nesse caso, né? Tem muitos casais que acabam mudando, né, aqueles adjetivos que a gente usa carinhosos, vamos dizer assim, né? Amorzinho, benzinho, cheiro, enfim, né? É uma variedade por aí. Mas acaba mudando e chamando por pai ou mãe. Isso é errado? Errado. Porque o teu esposo ou a tua esposa, ele não é o pai, ele não é a mãe, o teu, né? Ele é o pai e a mãe do teu filho, mas não o teu, do esposo da esposa. Então, se sempre se chamaram de amor ou de apelidos carinhosos, continuem assim. Ele não é o pai, ele não é a mãe. Porque pai e mãe, o que significa? É aquele que só cuida, que só vê se que está tudo bem. Agora, quando a gente começa a realmente resgatar o esposo, a esposa, volta aquele carinho, aquela ternura que não é a questão do cuidar somente com zelo, mas é o cuidar porque eu gosto de você, porque eu te amo, porque eu quero uma relação boa com você e que nós somos marido e mulher, né? Então, é diferente e não dá para chamar de pai e de mãe. Perde até o foco da relação. Perde, né? Exatamente. Doutora, agora a gente falando um pouquinho, ali atrás a gente estava falando no bloco anterior sobre a mãe se cobrar de ser uma boa mãe, né? Eu tenho que ser uma boa mãe, eu ainda não sou uma boa mãe, quer sempre fazer um mais e mais e mais. Como a gente pode demonstrar para a mãe que ela está sendo uma boa mãe, também educando o filho, fazendo bem para ele, né? Que às vezes as pessoas acham que dizer não é bom, né? As mães, elas acham que quando elas dizem o não, elas vão ferir a criança e a criança não vai mais gostar dela. Só que, por que é bom a gente dizer não? Porque quando a gente diz não para alguém, a gente está aprendendo essa criança, no caso a criança aqui, a lidar com a raiva. Porque ela precisa lidar. Quando você recebe um não, você tem um sentimento de raiva, que é a primeira coisa que vem, né? Essa emoção forte. E ela precisa aprender a lidar com isso porque mais tarde, em qualquer situação que ela tiver, vários nãos vão ser dados. Quando a criança é pequenininha, a raiva dela é o quê? Pega o brinquedo e joga no chão. Aí a mãe ela precisa se dar conta e começar a mostrar para essa criança que jogar o brinquedo no chão não é a maneira melhor de estar expressando a raiva. E por isso é que a mãe fica com culpa. Não vou dizer não, eu vou dizer sim. Porque assim ela vai ficar com raiva, então eu não quero a raiva, eu não digo não. Só que a criança precisa ter o não e a mãe precisa se conscientizar que isto é educar. Se ela não faz isso, a criança vai aprender por outros intermédios de outras pessoas e às vezes de uma maneira não tão legal, digamos assim. Anteriormente a gente também estava citando que as crianças são os reizinhos e a rainha da casa, né? Nesse ponto, qual é o momento, ou o único momento talvez, que a criança pode realmente reinar no lar?
todos os momentos, ela, digamos assim, ela pode reinar, porque é pai e mãe. A partir do momento que você dá um brinquedo para a criança, ou que você pergunta para ela, vamos passear com o pai e com a mãe, ela já está reinando, né? É uma qualidade que esse pai, que essa mãe vai ter com essa criança, são minutos, às vezes horas, da família que na semana eles não tiveram, e às vezes até eu brinco em consultório dizendo que tirem, né, os pais um minuto do final de semana para serem pais, para serem mães, porque a criança também precisa disso. No dia a dia tão corrido, às vezes não dá, chega em casa, tem tarefa, tem que dar banho, tem que dar janta, pôr para dormir, né, ou tem que dar de mamar para o nenenzinho. Então chega no fim de semana, vamos ser pais, vamos ser mães. Esse é o momento dessa criança, dela escolher, dela poder dizer o que gosta, o que está com vontade de comer. Mas, voltando, não dá para virar rotina, né? Essa mudança da sociedade, doutora, também pode ser um fator da infantolatria? Essa questão mesmo dos pais estar diminuindo o número de filhos, enfim? Pode. Na nossa sociedade agora contemporânea, a gente está vivendo, às vezes, o casal que tem no máximo 2 filhos, né? E que o casal, o homem e a mulher trabalham fora, tem pouco tempo para ficar com essa criança, e muitas vezes a criança fica em casa com o babá, né? Ou com a avó, com o tio, com tia, a maior parte do tempo, se não na escola, vendo TV. E aí na TV nós temos vários artifícios de propagandas, com vários brinquedos novos ou várias guloseimas, digamos assim. E aí os pais chegam, a criança pede. E o pai começa, poxa, eu já não fiquei a semana inteira com meu filho, eu vou dar aquele brinquedo. Eu vou dar aquele lanche que a criança está me pedindo. Por quê? É hora de dar? Né? Qual é o motivo de você estar dando um brinquedo, de você estar dando um lanche gostoso? Tem algum motivo, um festejo, né? Se não tem, por que então? O ficar com a criança já é o presente que você pode dar, e não necessariamente alguma coisa material para essa criança. Fica então essa dica para os pais que estão nos assistindo refletir, né, doutora? Nosso programa está chegando ao final. Deixa esse espaço então para a senhora fazer as suas considerações finais. Queria agradecer muito pelo convite, me coloco à disposição a todos, né? Então eu tenho meu consultório no Centro Clínico Luiz Zanetti, quem quiser chegar lá, enfim, marcar uma hora para tirar alguma dúvida, é 3442-9567. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora, por ter aceitado o nosso convite. E você, telespectador, pode nos ajudar a montar, né, o nosso programa, o Primavera Saúde. Então, encaminhe sugestões do que você gostaria de ver aqui no Primavera Saúde. Como você pode fazer? É muito simples. Pode mandar sua dica através do e-mail jornalismo@tvprimavera.com ou ainda pelo Facebook, facebook.com/tvprimavera. Então, não perde tempo e ajuda a gente a construir o Primavera Saúde. Vamos para o nosso momento de reflexão. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem a sua justiça, com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Salmos, capítulo 103, versículo 17 ao 18. Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta quarta-feira que vem. Beijo grande e até lá!